também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém? Fala que antes de Cristo subir no Calvário, aleluia, subir no madeiro, a salvação só era para os judeus. Depois que Cristo sobe no madeiro, sobe no Calvário, na cruz, irmão, morre, assina, aleluia, um monopólio para que você pudesse estar sentado de graça, irmão, aleluia, sem pagar nada, receber essa salvação, sem pagar nada, aleluia. Hoje, alguém precisou sofrer, morrer, para que você pudesse ser salvo. Veja bem, irmãos, nós estamos bem, né? Alguns com sono, né? Aleluias. Talvez porque não teve uma boa noite de sono, diga glória a Deus. Outros cansados, porque trabalhou, né? No dia de ontem. Alguns preocupados com os afazeres, mesmo depois de um trabalho desse aqui. Outros preocupados com sua família. Aleluia. Mas a palavra do Senhor, queridos irmãos, ela nos conforta dizendo que Jesus é aquele que nós podemos confiar. Veja bem, uma criança pequena, ela não anda, uma criança pequena, ela não fala, uma criança pequena, mas a mãe sabe quando ela precisa de mamar, a mãe sabe quando precisa de trocar, a mãe sabe quando ela está doente. Olha a dependência, a confiança que a criança precisa ter. Já imaginou se nós tivéssemos esta confiança, aleluia, que uma criança pequena tem no pai, na mãe? Como que seria a nossa vida espiritual diante de Cristo? Seria diferente. Então veja bem, Pedro não entendia muito bem essa situação aí de judeu e grego, e para ele, que é gentil, fica para lá, e judeu não, a salvação era para o judeu. O que Jesus precisou fazer? Jesus precisou, irmão, pegar o Pedro, depois de uma oração, dar para ele uma visão. Mas Pedro tinha olhos espirituais abertos, Pedro procurava ter intimidade com o Senhor através da oração, do diálogo. Para ter intimidade com uma pessoa, eu preciso conversar, preciso conviver com ela, irmão, um certo tempo. Se eu não tiver um tempo de diálogo, um tempo de convivência com a pessoa, jamais eu vou ter uma intimidade com ela. Com Cristo não é diferente, com Jesus, irmão, é a mesma coisa. Você tem que conversar com Ele todo dia, você tem que contar os teus segredos para Ele. Não adianta contar os teus segredos, as coisas para as pessoas que elas não podem resolver. Por que eu vou contar os meus problemas? Se eu fosse contar que aconteceu lá um negócio para os irmãos, vocês iam fazer alguma coisa? Não ia, irmão. Não ia fazer. Ô irmão, vamos orar. Ô irmão, vamos jejuar, irmão, para Deus abençoar a sua vida. Não adianta nada, irmão. Mas aí o que acontece? Jesus, irmão, Jesus resolve. Tem que contar para Ele. Ô Senhor, se o Senhor não resolver, o Senhor não vai resolver, não. Tem coisa que os irmãos resolvem, por exemplo, a cesta básica, né? Tem coisas que espiritualmente a fé, você dobra o joelho, no culto que nem esse, Deus revela, porque essas pessoas que têm as finanças, vocês esqueceram, essas pessoas que têm as finanças bloqueadas, essa é a minha fé. Se Deus revelou para mim, irmão, porque esse demônio já caiu por terra já. Então a partir de hoje essas pessoas, elas vão prosperar, irmão. A partir de hoje você vai saber aonde que vai as suas finanças. Por quê? Porque se Deus revelou, é porque Ele já tirou fora. Deus não revela e deixa o problema lá, não. Deus revela e resolve o problema. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Veja bem, Cornélio, irmão, estava orando a Deus. E havia em Cesareia
um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Olha o currículo do homem: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Esse é um detalhe muito importante, que na nossa época os crentes, irmãos, às vezes o pai e a mãe é crente, mas os filhos, Cornélio trazia isso na rédea, na linha, ó, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, aleluia, o qual fazia muitas esmolas. Meu irmão, quando a gente fala de finanças, a gente precisa compreender isso, irmão. Quando eu falo de oferta, antes eu não entendia. Eu tenho quase 40 anos de crença e vim aprender agora há poucos dias. O Senhor me ensinou isso. Porque tem pessoas que quando oferta na igreja acham que está ajudando a igreja, está ajudando o pastor. Não, você não está fazendo nada disso, irmão. Quando você entender o que é isso, a sua vida prospera. Você não está financiando, você está financiando, na verdade, o reino. Acabei de contar um testemunho aqui, irmão, que aconteceu comigo recentemente. Há 15 dias atrás, o Senhor resolveu o meu problema. O Senhor Jesus resolveu o meu problema. Não foi nem com crente de dentro da instituição que eu congrego, irmão, foi de fora. Porque quando Deus quer fazer, Deus usa, aleluia, coisas, mecanismos, irmãos, espirituais, de forma que as minhas mãos não conseguem alcançar. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, senão Jesus não é Deus. Toda vez que Jesus for operar algo na sua vida, Ele não vai usar algo material. Não. Sabe algo que você consegue fazer? Por exemplo, lavar uma louça, carpir uma... Não vai usar nada material, irmão. Nada. Ele vai usar algo sobrenatural. Por quê? Porque todas as coisas, querido, é para a honra e glória do nome dEle. A sua vida é para a honra e glória do nome dEle. A sua crença é para a honra e glória do nome dEle. A sua casa é para a honra e glória do nome dEle. O seu carro é para a honra e glória do nome dEle. Todas as coisas é para a honra e glória do nome dEle. Você foi trazido à existência porque é para a honra e glória do nome dEle. Todas queridos irmãos, nesta vida é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas nós precisamos entender isso. E não é todos que entendem, irmão. Quando você entender que a esmola que a Bíblia está falando aqui é o ofertar, é o ajudar. E não é só a obra, irmão. Eu vejo pessoas que são amorosas, eu vejo pessoas que não têm muito amor, eu vejo crentes que eles são... Tem crente amoroso, você vê os crentes falar, contar testemunho, você vê os crentes ajudar, você vê os crentes se desprender, você vê os crentes, alguns crentes, tirando do seu próprio bolso e ajudando. Irmãos, essas pessoas estão plantando. Isso se chama plantar no reino. E tudo que tu planta, tu colhe. Pensa num Deus que não fica devendo nada para ninguém. O Jesus que tu serve Grande não deve Deus. nada para ninguém. Tudo que tu fazer pro reino, você vai receber, irmão. Se não receber nesta vida, tu vai receber na outra. Mas tu vai receber. E a Bíblia, ela é santa, ela é verdadeira. A Bíblia diz que nós vamos receber com medidas recalcadas e sacudidas, irmão. Você sabe o que é isso? Glória a Deus. Vamos continuar aqui, porque dizer para vocês se eu não conseguir. Mas eu vou tentar. Vamos tentar chegar lá no 24. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Piedoso, né? Temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo. E, ó, um detalhe importantíssimo aqui, ó. E de continuo. O que significa a palavra continuo? E de continuo, irmão. Continuo significa constantemente. Aleluia, todo dia.
Ô irmãos, quando nós ouvimos falar da vida de Daniel, as pessoas não têm noção, irmão, para um anjo chegar num jovem que nem Daniel, um homem que nem Daniel, e falar para ele: és homem muito amado do céu. Aleluia. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que o anjo chega em uma pessoa e diz: Daniel, és homem muito amado do céu. Olha que elogio, irmão. Olha que privilégio, olha que honra. Aleluia. Um miserável mortal, um ser espiritual, quase que um ser perfeito, chega a pedido de Deus e diz para ele: Daniel, és homem muito amado no céu. Se Jesus ou se o Espírito Santo precisasse falar alguma coisa a Deus ao teu respeito, o que ele ia falar hoje? Será? Isso é para você pensar, irmão. Isso é para você analisar, fazer uma autoanálise da sua vida. O que este anjo ia chegar diante de Deus para falar de você? O que ia falar de você? Ia falar de você? O que será que o anjo ia? O que o Espírito não ia testificar, falar da gente? De mim? Mas eu sou. Isso é para nós pensar, para nós analisar e ver, porque nós almejamos o céu, não almejamos? Você que não almeja o céu, você não quer morar no céu? Aleluia. Espero não estar pegando muito o pé de vocês, irmão, deixando vocês chateados. O culto hoje é um culto de ensinamento. Hoje o culto é um culto de confronto. Palavra que não confronta não te traz um arrependimento. A palavra precisa confrontar. A palavra é o raio-x. Ela precisa te mostrar para você, aleluia, na onde é que nós precisamos, irmãos, consertar. A Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o Filho, é o próprio Jesus Cristo. E aonde que nós vemos isso? Nós vemos isso lá no livro de Gênesis. Já falei isso aqui algumas vezes para os irmãos. Lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 2, está falando do Espírito. O Espírito pairava sobre a face das águas. Este mesmo Espírito que mora em vocês, aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. No versículo 2 está dizendo assim, ó: e disse: aqui está o Filho. O Filho é o Verbo. João vem dizer no capítulo 1 do Evangelho de João, aqui já no Novo Testamento, que o Verbo estava no princípio, era Deus. A terceira pessoa nós vemos depois do e disse Deus. Então veja bem que Deus usa o Filho para criar todas as coisas. Só o homem, irmão, o ser humano, que Deus pega na mão. Ele fala assim, ó: e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tem gente que não conhece Deus, né? Eu não sei que Deus é, de que jeito que Deus é, nunca vi, mas quando você lê a Bíblia, você entende que Deus é a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem do nosso Criador. Significa que Deus tem cabeça, tem mãos, Deus tem corpo, Deus tem pés. Amém? Amém. Aleluia. Continuando aqui, queridos, na confiança. Aleluia. E esse que continuo orava a Deus, ele estava sempre orando. Quando eu falei de Daniel, porque eu citei Daniel, porque Daniel, irmão, era um jovem que ele orava a Deus, ele tinha um costume, ele tinha um hábito. Crente tem que ter hábitos, crente tem que ter costume. Que costume, irmão? O costume de orar todos os dias, o hábito de estar de joelho todos os dias, na posição, irmão, de guerra. Quando você vê Elias, aleluia, quando você vê Elias diante dos profetas de Baal, a Bíblia faz questão de falar, aleluia, de altar, o concerto, irmão. O altar, ela usa 6 versículos para falar de concerto, de altar, de reparo, de oração, de petição. Mas a Bíblia também usa 2 versículos apenas para falar do fogo.
altar começa de baixo. Primeiro você vai lá pegar pedra, faz o reparo, o altar, depois pega o cordeiro, coloca em cima. O cordeiro tem prioridade. Então são 6 versículos. Aí depois ele vai para a posição de guerra. Qual que é a posição de guerra do crente? De joelho, com o rosto quase que entre os joelhos. E a Bíblia fala que de forma simples ele fala assim: Senhor, para que este povo saiba que eu sou teu servo. Olha Elias falando com Deus, orando, para que este povo saiba que eu sou teu servo, envia fogo do céu. Aleluia, Jesus. O cordeiro tem prioridade, né? O que o fogo faz? A primeira coisa que o fogo faz: consome o cordeiro. Aí as pedras, o altar, aquela água que estava ao redor do altar simboliza separação. Significa que o crente precisa ser separado, irmão. O crente precisa ser consagrado. Consagração não tem nada a ver com jejum, tá? Consagração é você entrar dentro do seu quarto, fecha o seu quarto, puxa a cortina para não ver, se possível, nem a claridade do dia. As pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente é muito radical, irmão. Isso é a Bíblia que ensina. Antigamente o povo era crente, irmão. Hoje o povo espiritualiza tudo. Não, irmão, nós precisamos ser crente e respeitar o que o livro sagrado diz para nós. Consagração é você entrar dentro do quarto, fecha a cortina do seu, para, se possível, não ver nem a claridade do sol, ficar quietinho, só você e Deus ali, irmão, orando, lendo, cantando. Aleluia! Isso é consagrar a vida. Está vendo esse microfone? Esse microfone aqui serve para quê? Só para fazer a obra de Deus, só para falar as coisas de Deus. Esse microfone não é usado para outras coisas. Esse microfone é consagrado a Deus. Você é consagrado a Deus, irmão. Não é para ficar olhando para qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito, por aí não. Você é consagrado a Deus só para olhar para as coisas de Deus, para enxergar aquilo que Deus, através da tua visão, quer enxergar pelo Espírito que mora em você. Aleluia, Jesus. Quando a gente vê coisas erradas, nós temos que fechar o olho, clamar misericórdia e para a oração pedir perdão a Deus. Quando o crente faz isso, significa que ele tem temor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. A primeira coisa que o fogo faz é consumir o local, depois as pedras, e ele lambe a água de volta do altar onde Elias estava. Depois o que Elias faz? Arranca a espada de um soldado, vai lá e mata os 450 profetas de Baal. Ele mata com as mãos dele. E Deus mostra para o povo que realmente ele é servo de Deus. Aleluia. Mas para isso tem que ter amizade. E a amizade não é com o companheiro de banco e nem com o vizinho, não, irmão. É com Jesus. Glória a Deus. Se você tem amizade com Jesus, numa situação dessa que nem aconteceu comigo, Deus resolve na sua vida facilmente, porque você tem amizade com o céu. E não precisa você ficar lá, oh Senhor, não, ele já vai na frente, já prepara as ferramentas, tudo certinho. Lá quando você pensa que não é glorificar. Glória a Deus, Senhor, obrigado, Jesus. Ô Senhor da glória, você testifica e as pessoas creem, as pessoas acreditam, irmão. Através do teu testemunho, tem pessoas que rendem-se aos pés do Senhor, elas se convertem. Se Deus é na vida deste homem, desta mulher, e fez isso, eu quero esse Cristo para mim. Irmãos, nós precisamos ser que nem um imã, atrair as pessoas para nós, por conta não da nossa vida, mas daquilo que habita em nós. Nós somos vaso, irmão, para comportar o mais puro e santo azeite do céu. Só quem acredita, bate palma e dá glória. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem mais um tempinho ainda, né, irmão? Vocês não estão cansados, não, né? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom para nós, queridos. Sempre, em todo o tempo, né? Então esse Cornélio aqui, irmão, ele nem...
Mas a oração, alguém estava vendo. E o Espírito vai na onde? Vai lá no capitão. E faz o capitão fazer o quê? Ir para o terraço. Subiu e foi para o terraço lá em cima. E era a hora nona, a Bíblia diz que era a hora nona, a hora do almoço. Enquanto fazia-se o almoço, ele estava no jejum. Ó, uma combinação perfeita para o milagre. Qual que é a combinação perfeita para o milagre? Jejum, oração e leitura de Bíblia. Quer consagrar a vida, irmão? Entra dentro do quarto com a Bíblia na mão, dobra o joelho, ora a Deus. Você vai ver o Senhor detalhando para você e ensinando para você a palavra. Irmão, quando Paulo disse lá em Coríntios, capítulo 11, assim, ó, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Você acha que ele disse isso aí por acaso? Não, é porque ele não aprendeu, ele entendeu, ele aprendeu que não é só sentado em uma cadeira, irmão, aprendeu numa escola que se aprende, não. A gente aprende com Jesus também. Para isso, nós precisamos ter amizade com o céu, conversar com Ele, para poder ensinar nós. Nós temos que aprender, irmão, ouvir a voz do Senhor. Porque a gente acha que Jesus não fala, a gente fala, Jesus fala todo dia. Só que a gente não aprendeu ainda a ouvir a voz do Espírito. Irmão, Jesus, Ele fala com nós todo dia. Ele fala nas horas boas, Ele fala nas horas ruins, Ele nos orienta, Ele conversa com a gente, mas a gente não escuta, porque a gente não aprendeu. A gente acha que Jesus às vezes é aquele presidente da república, irmão, não fala com a população. Jesus fala com todo mundo todos os dias. Aleluia, Jesus. Mas nós precisamos aprender, irmão, como que Jesus faz para falar comigo. Eu preciso aprender como Jesus faz para entregar uma bênção, quando Ele está contente, quando Ele quer puxar minha orelha, quando eu faço alguma coisa que desagrada, aleluia, e Ele quer me dar um corretivo, Ele quer me dar uma orientação. Não faça isso, meu filho, que eu não me agrado nisso. Eu tenho que aprender, meu irmão, ouvir a voz do Espírito. Para isso tem que orar, Senhor, me ensina. Eu ouvi a voz do Teu Espírito. Fala comigo, Deus. Eu quero aprender, Senhor, como que o Senhor faz para falar comigo. Glória a Deus. Mas os crentes estão tão acostumados com a revelação. E o Cornélio recebeu uma visita do anjo, olha para você ver. Estava na oração, estava na posição de guerra, e o anjo encostou diante dele e começou a tremer de medo. Ai meu Deus, mas não temas. Olha o que o anjo falou, não temas. Lembra de Zacarias? Estava orando, né? Zacarias estava orando. O anjo veio à direita do altar. Quando Zacarias veio, o anjo, Zacarias era de idade, né? Geralmente pessoas de idade têm que ter cuidado, né, irmão? Tem que ter cuidado, porque às vezes pode dar uma parada, né? O anjo entendia isso. O anjo fala logo para ele: Zacarias, não temas, fica tranquilo, rapaz. Tranquilo, a sua oração foi ouvida. Se você não ora, dificilmente você vai ter oração ouvida. Então, para você ter uma oração ouvida, você tem que orar. Segunda vez, né? Primeira vez foi Zacarias, o anjo falou para eles: não temas, a sua oração foi ouvida. Isabel, que é estéril, que é avançada em idade, que já passou o tempo, ela vai dar a luz ao filho. Ele não acreditou, não. Não acreditou? Ele não acreditou. Nem que eu sei que isso vai acontecer. Ele é avançada em idade. Então, ele falou assim: o anjo falou assim: até que essas coisas aconteçam, tu vai ficar viva. Vai ver só. Para cumprir esse negócio aí, depois que cumprir com o fim nascer, tu vai falar, mas você vai ficar mudo. A palavra do Senhor diz, queridos irmãos, que o Cornélio aqui, ele, quando o anjo chegou lá, ficou meio, falou: sua oração foi ouvida. Aí o anjo orientou ele, ó, você vê como que
tem que orar. Orientou, ele falou, ó, manda mensageiro, manda alguns rapazes até a cidade de Jope, aí pertinho, falar com o tal Simão Pedro, que ele vai vir aqui e vai te dar ensinamento para você. Ele vai ensinar para você a palavra. E ele creu, irmão. Mandou, chegou lá. Aí Deus tem que resolver duas situações: a situação do Cornélio e depois a situação do Pedro, que o Pedro também, embora era crente, andou com Jesus, mas não acreditava. Aí a Bíblia fala que ele sobe no terraço, tem uma visão, e a voz fala com ele, e ele entendeu, falou: ah, tá, eu não posso ficar condenando tudo, não. Eu tenho que ser maleável com algumas coisas. E desceu meio coçando a cabeça, e o Espírito falou para ele assim: ó, está vindo alguns rapazes aí. Quando eles chegar, você vai com eles. Não duvide, porque foi eu que vos enviei. Se você não aprendeu a ouvir a voz do Espírito, irmão, você não vai dar no ouvido. Muitas vezes o Espírito está falando ora, e você está achando que tem que encher a barriga. Não, tem que comer, eu tenho que me alimentar bem. Está entendendo, queridos? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós vamos encerrar por aqui, porque você já entendeu já, né? A todo momento, irmão, falando sobre oração. Por quê? Jesus está voltando. Se você não entender, se você não tiver amizade com ele, como você vai morar no céu? Como você vai morar com ele? Tem que ter amizade com o Senhor. E os tempos que nós vivemos é um tempo assim que está muito cômodo. As pessoas não querem orar mais, irmão. Não querem orar mais. Você puxa a oração, você vê. Não quero ser assim radical nos tempos, irmãos, mas tem gente que, em vez de abrir a boca, eles acham melhor ajoelhar, irmão, e ali, ó, eles ficam quietinhos. Está bonito. Amém. Aleluia. Que orar, queridos. Que orar, irmãos. Se você orar, o Espírito não fala com você. Amém, irmãos? Amém. Eu espero que os irmãos orem a meu favor. Eu necessito da sua oração. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.